Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Matias e estamos começando mais uma edição do Papo de Trabalho. Ao meu lado, minha companheira de trabalho, Andretta. Tudo bem, Andretta? Tudo jóia? Vamos para mais um Papo de Trabalho. Hoje trazendo um convidado especial aqui. E nós vamos conhecer uma área de muito trabalho. Mais uma área. Mais uma diferente, né? Porque ele está em várias áreas, gente. Esse menino trabalha muito. Mas a área mais específica é contador, né? Contador de formação. Nossa, isso dá trabalho, muito hein? bacana. Vamos falar a verdade. Muito bacana. E ele vai falar tudo sobre essa área hoje. Pra mim é uma área que já esteve mais em alta, mas mesmo assim não deixa de ser essencial, né? Rafael, seja bem-vindo, Rafael. Tudo bem? Obrigado, Matias. Andressa, obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês aqui hoje. Andressa, obrigado pela parte do muito trabalho. Eu espero que meus clientes escutem isso e depois a gente possa fazer algum tipo de reajuste. Gente, trabalha... reajuste, né, gente? Eu não falei de reajuste. Reajuste de trabalho, vai aumentar o trabalho. Esse aí você pode ter certeza. Mas sim, é uma profissão de bastante trabalho. A gente está numa missão aí bastante... Contador lida com burocracia, né? Muito. Quase ninguém gosta. Mas é a nossa missão, a gente domina bem e vamos seguindo. Tá bom? Isso aí. Mas, Rafael, antes da gente começar a falar da contabilidade, do trabalho e tal, a gente quer saber de trabalho, mas como que o Rafael Canazar começou no mundo do trabalho lá atrás? Nossa Senhora. Não precisa nem ser carteira assinada, não. Como é que começou a sua experiência no Me mundo dê do datas. trabalho? Ei, Andressa, olha, comecei há muito tempo atrás, né? Trabalhando no comércio, algo em torno de 14 anos. Naquela época podia, tá bom? Eu sei, eu sou Naquela dessa época época aí podia. também. Trabalhando no comércio, depois passei pela Guarda Mirim e ali, na época, o contador que trabalhava lá, foi aí que tudo... puxa o fio, né? O contador que trabalhava lá, que era o Paulo Rosa, que eu falo com muito orgulho, um amigo de longa data, que me deu uma oportunidade de ouro na época. Para ele tão pequena, para mim tão importante, né? Trabalhamos ali durante um tempo, depois essa empresa acabou fechando, fui trabalhar em outro comércio, e nesse meio tempo tive a oportunidade de trabalhar com ele novamente, já lá no Márcio Rosa, né? Então, quer dizer, entre 14 e 18 anos foi essa rotina aí de troca de locais, e com 18 eu pousei lá no escritório Márcio Rosa e por lá fiquei por longos 19 anos. Nossa, que beleza. Ali dentro que eu fui me envolvendo com contabilidade, né? A gente gosta de falar, né? Tem sempre aquele detalhezinho, a gente gosta de colocar aquela mágica no negócio, de dizer, eu não escolhi a contabilidade me escolheu. Mas se apaixonou por ela, né? Foi um processo, né? Comecei lá como boy, mesmo? rodando na bicicletinha, da qual eu me lembro dela com muita angústia e raiva, mas superamos Te deixou na mão. Poxa, me deixava direto. Superamos essa fase, né? Depois consegui entrar na faculdade, né? A duras penas era o salário inteiro na faculdade, né? Naquela época. Hoje em dia, a gente costuma achar que para as outras pessoas é mais fácil, né? A gente tende a achar que nosso corre é sempre mais pesado que o do outro, né? Mas não foi fácil mesmo, não. Era difícil de não sobrar grana para Xerox, né? Era copiar mesmo do coleguinha porque o dinheiro não tinha. Mas trabalhamos assim, arrumamos um empreguinho no final de semana e fomos polegando a vida muito mais profissional do que pessoal, né? Mesmo. Ai. Pô, valeu. Eu me recordo disso com bastante carinho, né? A gente, para poder... Eu nunca corri de trampo, nunca. Para poder conseguir um curso de informática, eu vi que era algo vital na época, né? Pô, eu fiz datilografia, tá vendo? Eu não falei as datas, mas a gente vai relembrando, né? E lembrando que é já antigo. condena. É antigo. Isso já condena. Eu queria colocar hoje os jovens para fazer um curso de datilografia. Não fazem. Experimentar uma aula só de datilografia. A juventude já ia sair direto para fisioterapia. É só dedo polegar hoje em dia que está em uso. Mas foi assim, para poder fazer informática, como a grana não dava mesmo, eu fiz faxina, mano. Não corri, não. É mesmo? Fiz lá no escritório mesmo, peguei um servicinho extra e fazia. E assim foi. Depois as coisas correram bem. Não tenho uma história assim de longo sofrimento. Não, tudo foi trabalho, bastante trabalho. Sempre trabalhei bastante. Fosse no que fosse, literalmente nunca corri do trabalho, não. Estudei, me formei. E é o que eu falo muito aqui, Rafael, que o estudo é o caminho para o mundo do trabalho. Então, vocês veem, aí o Rafael começou aos 14 anos, foi da Guarda Mirim e não deixou de estudar, gente. A duras penas, né, Rafael? Ali, trabalhando de office boy no escritório e concluiu o ensino médio e dali foi para a faculdade, o salário todo para pagar a faculdade, mas hoje colhendo os frutos aí de todo esse esforço. Gente, não é fácil, mas não é impossível. E hoje nós temos mais um profissional aqui renomado na nossa cidade,
contabilidade, que é prova viva desse esforço e que foi através do estudo, tá? Não adianta, eu não gosto tal, gente. Vai procurando certinho, não deixe de estudar. Entra numa linha ali, né, Rafael? Para ele se apaixonou pela contabilidade, eu a administração. Matias já tem 3 cursos, né? Mas vamos pegar essa linha aí do estudo, que é ela que vai te levar para frente. E além da contabilidade, o Rafael hoje exerce uma função importante na prefeitura, né, Rafael? Que assim, eu e Matias hoje a gente vai conhecer isso junto com vocês aí, né? Então, explica pra gente como é que é hoje essa função, o que que você faz, né? Porque é interessante. E aí, daqui agora que eu e Matias vamos tirar as perguntas. Certamente, certamente. Entre esse trabalho de contabilidade, eu também atuei como professor universitário. Oh, legal. E acabei me envolvendo um pouco mais com o conselho de contabilidade, né? Existe esse percurso aí. E ali eu comecei a me relacionar com o conselho de contabilidade um pouco mais próximo e vi que existia uma vertente que era do voluntariado contábil. No voluntariado contábil eu fui aprender que existem algumas ações que o próprio conselho de contabilidade desenvolve nessa linha, e uma delas tinha muito a ver comigo, que era relacionada à captação de recursos via imposto de renda. Era uma forma do contribuinte não gastar nada e ainda fazer um direcionamento do recurso de uma forma que atingisse crianças, adolescentes e pessoa idosa. Dentro disso, eu comecei a me envolver bastante com instituições, né, as organizações de sociedade civil, e envolvido com esse trabalho, eu acabei sendo convidado para trabalhar na prefeitura para poder alavancar um pouco mais isso, que é muito burocrático, né? E é a praia do contador, não tem jeito. Então foi aí, a minha porta de entrada foi a partir do conhecimento dessas OSCs, automaticamente me relacionando com algumas pessoas da gestão pública, e lá nós começamos. Atualmente, a minha função na prefeitura é trabalhar com os fundos, né? Literalmente todos eles que estão envolvidos com assistência social, então eles vão desde criança, adolescente, pessoa idosa, habitação, nossa, estamos fazendo uns novos aí agora. Quando você fala assim, fundos, Boa. vamos explicar isso aí. Fundo de quê? Boa. Né? É até bom essa explicação, porque no início, quando a gente iniciou o podcast, veio uma senhora aqui chamada Ângela. E ela estava exatamente fazendo esse pedido. Um pedido de ajuda para as empresas que forem contribuir no imposto de renda. Fosse revertido para o asilo dos idosos, para a parte dos idosos e dos adolescentes, Isso, né? Que esse ano foi inserido as crianças e adolescentes, exatamente. Já era revertido para o idoso, né? O imposto de renda, e agora esse ano começou também para criança e adolescente. Perfeito. Mas fala sobre fundos, para a gente entender o que são esses fundos. Vamos lá. Antes de falar de fundo, eu preciso falar de conselhos. A lei estabelece que diversas áreas, né? Saúde, educação, assistência social, elas precisam passar pelo controle social. O que é o controle social? A comunidade também deve acompanhar como o recurso está sendo utilizado, direcionado, etc. e tal. A propósito, a gente tem, nós enquanto pessoas físicas comuns, não envolvidas com o governamental, a gente tem diversas oportunidades de interferir ao nosso favor nas políticas que vão ser executadas, na política pública que vai ser executada, a quantidade de recursos que vai ser executado. E a gente tem a oportunidade de fazer isso na hora das leis orçamentárias, está chegando aí mais uma, né? Todo mundo vê o convite da Câmara de Vereadores para a sessão específica da LOA, então é um momento que a gente pode dizer o que a gente prefere, onde a gente prefere que o recurso seja mais empregado ou não. E legal. também nessas outras áreas, nós também temos essa oportunidade, através dos conselhos, beleza? Então, os conselhos municipais, eles são paritários, metade governo, metade sociedade civil, e ali dentro vai se discutir como que vai ser, quais são as políticas públicas que vão ser executadas. Nós temos a oportunidade de optar. E para que essas políticas públicas sejam executadas, uma parte do recurso, a maior parte dela, é claro, vai ser executada nós estamos falando de município, pelo município, com os recursos feitos através da LOA, e outra parte, o próprio conselho pode gerir, que são os recursos que vão ser direcionados especificamente para esses conselhos,
e os recursos que o próprio conselho vai poder captar junto a pessoas físicas, jurídicas e etc. Aonde o recurso vai cair, é aí que eu chego na sua resposta, enfim, no fundo, né? Eu costumo dizer que o fundo é uma cumbuca onde o recurso chega e o GOV não pode pôr a mão. Por quê? Porque o controle social diz que quem vai decidir como esse recurso vai ser utilizado é o Conselho de Direito. Então, é o Conselho da Criança e do Adolescente que vai decidir como isso vai ser usado, é o Conselho do Idoso que vai decidir como esse recurso vai ser usado. Uma vez percorrido esse caminho, aí sim, o secretário da pasta ou o prefeito vai dar a execução no cheque. Por isso que a dona Ângela, quando ela veio, ela falou, né? Você opta lá por colocar ou para o Conselho do Idoso ou para o Conselho da Criança e Adolescente. Aí esses conselhos que vão decidir ali como esse recurso, esse dinheiro que entrou do seu imposto de renda, né, vai ser utilizado ali dentro dessas instituições. Exatamente. E ajuda muito, né? Isso aí, as instituições. Certamente. Ela estava até contando que no início começou com uma arrecadação bem pequena, mas com a divulgação desse trabalho, teve um crescimento gradativo todos os anos. As pessoas vão conhecendo, né, como é que funciona, como esse dinheiro é empregado, elas prestam depois, mostram, né, com o que foi gasto os recursos, então aquilo incentiva, né, as empresárias. É uma prestação de conta ali depois, direitinho. Isso, certamente. O Conselho do Idoso já captou mais de R$500 mil. O Conselho da Criança, que é como você mesma disse, ele acabou de começar, então já captou uma parte de recurso, já tinha uma outra parte vindo diretamente do município, e sexta-feira houve o depósito, foram R$150 mil destinados para 5 instituições que vão começar, né, começaram teoricamente ontem, porque o prazo é outubro, novembro, dezembro, a executar esses recursos com políticas diversas, voltado para o público, criança com deficiência, música, então tem um viés enorme, políticas públicas estão sendo executadas, por onde o Conselho da Criança definiu que seriam aquelas políticas, aprovou os projetos, deu ok, e aí o município vai e executa. Como sempre, nunca o município vai executar o recurso que está dentro do controle social sem a aprovação do controle social. Por que eu frisei isso 2 vezes? Porque é uma preocupação de quem doa. Se vai chegar da forma que chega. Né? Nunca vai ser direto para a instituição, vai ser sempre via conselho, a lei é essa, existe projeto de lei em andamento para que essa doação possa ser direcionada, mas no momento funciona assim. Sempre com prestação de conta, né, Rafael? Totalmente. Isso aí é bom a gente estar aí falando para todo mundo, porque não existe essa de qualquer maneira, não. É tudo ali, ó. Na ponta do lápis. Tem que ser. Obrigatório, né? Obrigatório. O próprio conselho tem comissão para isso. Uma comissão de prestação de contas, porque uma vez que ele escolheu como vai ser executado o recurso, não termina ali. Depois que o recurso é executado, plenamente executado pela OSC, né, pela Organização da Sociedade Civil, esse processo volta para o conselho analisar se foi tudo cumprido até o fim. O compromisso público com o recurso é gigante e, muito geralmente, capitaneado pelo GOV, porque é uma parte mais burocrática, depende de entendimento, com a sociedade civil, sempre paritariamente. É o próprio conselho que fiscaliza ou tem alguma fiscalização externa? Todo recurso público, ele já tem, né? Ele é submetido ao Tribunal de Contas, o próprio processo, a própria mecânica de um processo dentro da prefeitura já faz, dentro da prefeitura e de qualquer órgão do governo, né? Ele já faz com que o procedimento seja totalmente auditado ao longo dele, porque você monta um processo, ele passa pelos setores de controle de dívida, ele passa pelo controle, né, pela Secretaria de Controle, que vai ver a conformidade técnica dali, ele passa pela Procuradoria, que vai ver a conformidade jurídica. Então, ele ao longo do tempo ele já tem uma esteira para percorrer, que já faz com que ele seja extremamente bem feito, né, adequado às normas técnicas, contábeis, jurídicas. E depois disso tudo, o Conselho ainda vai conferir os outros detalhes. A política pública pretendida foi executada? Era um projeto com crianças para ser executado, com aprendizagem de música, por exemplo. Foi isso que foi executado? Cadê as fotos juntadas nesse processo? Os próprios conselhos têm prazo, né? O CMDCA, por exemplo, ao longo de 3 meses, já tem equipe formada que vai nesses locais visitar, vem logo se o recurso está sendo utilizado, né?
é um pouquinho de recurso, porque é o primeiro repasse, mas é sempre uma progressão geométrica, igual o Conselho de Idosos. Nós começamos com 45 mil, hoje a gente arrecada muito mais do que 100 mil, sem contar os outros jurídicos que foram bastante... Ô, Rafael, além dessas duas, você tem um escritório, né, de contabilidade, você falou, e você exerce uma função na prefeitura. Além disso, você exerce mais alguma coisa ou só é tudo relacionado à área contábil? Aí ele Não tem tá tempo bom, pra mais Matias? nada. Não tá bom? Chegou uma pergunta pra mim aqui perguntando se você exercia mais alguma profissão. Eu pensei que Nossa. tinha algum spoiler, alguma coisa assim, né? Ai, meu Deus. Matias, além do voluntariado, contador, funcionário, comissionário público, né? Sou voluntário nos trabalhos que eu faço e encerrei a carreira de professor universitário. Realmente não dava mais para Essa conciliar. aí, a carreira de professor, mas então você já encerrou. Encerrei. Senão não tem tempo pro Rafael, né? Para dar mais tempo na minha vida e para felicidade dos meus alunos. Essa carreira está encerrada. Mas aproveitar que você entrou no assunto professor, você acha que está diminuindo o mercado para o contador? Na verdade, eu acho que o mercado está aumentando, mas vou deixar você comentar sobre isso. Mas a quantidade de profissionais formados parece que está reduzindo na área de contador. Não sei se é impressão minha, mas você como professor deve ter uma explicação para isso. Certamente. Não, a profissão não regride. Existem diversas publicações, né, matérias até, que falam sobre a extinção de algumas profissões. O que acontece é que a profissão de contabilidade, né, o profissional da contabilidade, ele precisa, ao longo do tempo, a gente gosta muito de falar que a gente precisa se aperfeiçoar, né, mas na profissão contábil você literalmente não tem opção. Então, o que morreram foram processos antigos. Antigamente, o volume de trabalho com atividades repetitivas e simples, né, hoje eu entendo que são simples, né, que eram talões fiscais, toda a burocracia de como fazer esses movimentos, o próprio balanço. E essas coisas foram totalmente mudadas ou extintas, né? A nota fiscal de papel passou pela Agora a informatização, né? Ela deu aí vamos dizer assim, um respiro de certa forma, né? Certamente. Porque ali, vamos dizer que ajudou a diminuir um pouco o volume de trabalho. Não que deixou de ser feito, mas agora é feito de forma mais rápida, né? Vamos dizer assim. Certamente. E surgiram outras coisas, né? O fisco também se adaptou, modernizou bastante, aliás, né? A gente costumava ver no início as palestras que eram para nós contadores no início dessa digitalização, e uma das coisas que eram faladas primeiro era sobre o T-Rex, né? O computador central da Receita Federal tem esse nome para já meter medo, né? Então, o fisco também se modernizou bastante, a velocidade das coisas aumentou muito. Então, hoje em dia, uma empresa, para ela poder ficar não conforme, né, negativa, por exemplo, positiva, por exemplo, ela depende de pouco tempo. Então, a profissão precisou se adequar a essa questão da velocidade. Surgiram novas coisas, então, as vertentes novas. Antigamente, o contador lidava com dinheiro, bens básicos, a casa, o automóvel, a moeda propriamente dita, a empresa. Hoje em dia, o contador precisa estar permeando planejamento tributário, que faz diferença pesada enquanto a empresa tem de custo. Hoje um contador consegue exercer a profissão sem um conhecimento básico em informática? Sem um conhecimento básico de informática? Ninguém. Mas qual profissão ainda consegue, Matias? Nenhuma, né? Porque existe contador que até pouco tempo atrás eu creio que fazia tudo no papel. Tem aqueles contadores antigos, né? Da idade da pedra. Não, quem não se adequa não vai não pra tem frente, jeito. não. É verdade. Olha, Matias, vou te falar, enquanto você fala assim, eu procuro na minha mente, não vem. Dos contadores que eu conheço, dos mais com idade mais avançada, são pessoas que têm grande facilidade com computador, né? São os reis do WhatsApp. As coisas, literalmente, como eu te digo, elas simplesmente avançaram, não tem como mais. De 10 anos para cá, essa modificação da tecnologia foi que deu um impacto aí de crescimento, vamos dizer assim, né? Certamente, ouvimos muitos colegas falar que parariam, né, de trabalhar na profissão, que não teriam clientes de tributações diferenciadas, porque não poderiam avançar, mas
ninguém ficou para trás. Todo mundo opera no mesmo nível. A gente chega numa roda de colegas contadores e todo mundo fala no mesmo nível, porque não é opcional. Todo mundo foi empurrado, ou vai, não tem volta. Porque existe aquela frase que eu tenho horror a ela. Ah, mas sempre foi assim. Gente, acabou essa era do sempre foi assim, tá? Não tem. E as coisas com a tecnologia, elas tendem a ficar cada vez mais rápidas, né? Para que seja resolvido rápido, né? Então, assim, você vai para marcar uma consulta, né, no sistema do SUS, você está ali na fila, o negócio tem que correr rápido. Agora, se o sistema sai do ar, Exatamente. aí a coisa para. Exatamente. Quer ver uma coisa? Às vezes a gente pensa assim, algumas coisas mudaram. Pô, antigamente você fazia o imposto de renda na mão. Hoje você faz no sistema, importando do período anterior. Ficou muito mais fácil? Não. Hoje, antes o seu cliente chegava com uma escritura de que tinha que comprar uma casa nova, um carro novo. Hoje ele chega com uma planilha gigantesca de movimentação na bolsa, de compra de bitcoins, de movimentação no exterior, né? Mas aí nós estamos falando de um perfil de cliente, né, magnata. Ledo engano, são pessoas que têm aí salários médios de 3, 5 mil reais, que estão operando na bolsa, que estão fazendo movimentação. E essas coisas. Então, o que vai acontecendo é que a profissão vai passando por mutações. O mercado muda, o contador precisa acompanhar. Né? Com isso também, né, com a tecnologia, as pessoas estão entendendo mais, estão buscando mais informação. Antigamente não era comum se ter, entre aspas, pessoas comuns lidando com investimento na bolsa. Negativo. Né? E hoje, igual você falou, você tem um salário de 3, 4 mil reais, a pessoa está lidando na bolsa, não é o empresário que tem 80, 100 mil aí de ganho, né? Vamos dizer dessa forma. Então, essa modernização está fazendo com que traga mais serviço para o contador. Graças a Deus, estamos aí na fita, que venha mais. É isso aí. E não só isso, né? Se você parar a pensar, regional, né? Antes você tinha uma dificuldade maior de atravessar a divisa de um estado para trabalhar em outro estado. Hoje em dia é tudo eletrônico, né? Da cadeira do escritório, a gente abre empresa em São Paulo, em Santa Catarina, em qualquer lugar. E depois da pandemia, então, né? Isso ficou mais do que comum. Certamente. Não é? Né? A constatação que nós já tivemos diversas vezes de que a pandemia nos empurrou também para uma ampliação do que já era possível, né? Verdade. Uma ampliação do que já era possível. Hoje Tirou da zona de conforto, mas vai que agora tem que ser assim. Não tem jeito. Certamente. Então, hoje em dia é assim, tudo é eletrônico, então isso também traz uma diversidade maior de trabalho. Eu não lido só com Rio, eu lido com Rio, Espírito Santo, e por aí vai Minas e etc. Então, também por conta disso. Então, mudou a profissão, mudou o trabalho, e o volume, se não é o mesmo, é um pouquinho maior. Menor não, tá, Matias? Menor não. Só cresce. Você se arrepende de alguma coisa, Rafael? Você já tem vários anos de contabilidade, né? Só no Márcio Rosa você falou que foram 19 anos. Não vou perguntar a sua idade, mas... Nossa, eu ia fazer isso. Mas você se arrepende de alguma coisa? Tentaria uma outra profissão se tivesse oportunidade? Matias, honestamente, não. Eu não me vejo atuando em outra profissão que não essa. Tive a oportunidade de fazer, depois, né, as coisas ficaram mais suaves. Tive a oportunidade de fazer outros cursos de graduação, mas realmente não me interessei. A paixão é a contabilidade. Eu gosto do que eu faço, gosto da rotina que tem. Reclamo todos os dias, Andrés. Mas essa é uma característica minha, Só tá pra bom? extravasar. Faz parte, velho. Não, brincadeira. Eu tenho um prazer enorme de fazer o que eu faço. Gosto do trabalho que tenho. Fiz muitos amigos, né? Construí minha vida em cima disso. Não fiquei ricaço, tá? Mas tudo deu muito certo. Eu sou bem satisfeito com a rotina que eu levo, né? Tenho uma equipe boa também, que me ajuda bastante, né? Recomecei, tomei essa decisão lá na antiga parceria que eu tinha. Antiga parceria que eu digo de fato, né? Porque de direito, a parceria existe até hoje. Deixei amigos lá e a gente se fala quase que todas as semanas. E comecei uma nova jornada. Na época eu queria começar algo que fosse diferente. Fui para o meu escritório. Foi uma loucura. Pensa bem. Março de 2019, meu desligamento do antigo negócio. Comecei o meu em maio de 19, né? Fiquei um mês aí
dando um tempo. E primeiro ano, né, o contador gosta de falar isso. Olha, você vai abrir o seu negócio, o primeiro ano é o ano mais difícil, você está preparado, você tem reserva para isso, né? Então, casa de ferreiro, espeto de pau, não tem como, né? Eu me preparei para isso, mas veio a pandemia no início de 2020. Então, foi uma jornada assim bem pesada no início, mas superamos, estamos aí. A equipe cresceu, já conto com a galera, já nesse esquema pós-pandemia, né? O pessoal tem dias que trabalha no escritório, tem dia que fica em casa, e a tecnologia nos ajuda tanto com isso que acaba fazendo pouca diferença. Tem dia que eu até me perco se eles estão lá, se não estão, porque falar no telefone é fácil, que a tecnologia permite, o WhatsApp que nos ajuda tanto, e os sistemas hoje em dia são tudo na nuvem, não tem nenhum problema. Dá para trabalhar do conforto de casa. Certamente. Mas lembrando, gente, que tem que cumprir tudo, né? Não é, tô em casa e não vou fazer, tem que trabalhar mesmo. Às vezes acham, né, que o home office ele é o seu trabalho. Não diferencia, não, e tem que entregar o resultado, né? Com certeza. Até o ponto, hoje em dia, funciona assim, né? Não é? Você está dentro da empresa, você tem o ponto para bater, você está em casa, você também tem o ponto para bater. Com certeza. Você hoje, como empresário, você se importa mais com a produtividade ou com a carga horária de trabalho do seu funcionário? Boa pergunta, Matias. Eu gostaria muito de dizer que a carga horária não me preocupa, né? Eu acho que todo mundo tem um foco de virar uma espécie dessas empresas de tecnologia, né? Que o horário é totalmente flexível, etc. E tal. Em algumas funções até funciona, né? Eu tenho um colaborador lá que ele não tem esse horário mais flexível, melhor dizendo. Porém, ainda por conta dos horários de funcionamento dos clientes, a gente ainda precisa seguir uma certa rotina de horário básico. Mas em algumas profissões eu acredito que isso já seja mais possível. Infelizmente, não é o meu caso. Tá? É porque tem um escritório, né? Às vezes um cliente quer fazer uma visita, não tem como. Você tem que ter alguém para atender ele, né? Existe essa dificuldade. Muito embora, o número de clientes que frequentam as empresas, os escritórios contábeis, pelo menos no meu caso, é assim, muito, muito pequeno. A gente resolve muita coisa de forma online. É raro o cliente necessitar mesmo. Aí já é um momento de reunião, um momento de um papo muito mais no pé do ouvido do que qualquer outra coisa. Mas é raro, diminuiu bastante. Mas durante o dia, o funcionamento dele precisa corresponder ao nosso. Entendi. Bacana. Até o nosso feriado é diferente. O nosso feriado a gente não faz o nosso feriado e o nosso feriado é transferido para o feriado do comércio, que é a grande maioria dos clientes que geralmente nós possuímos. Para poder não ter essa dificuldade. O dia que eu estou de folga ele trabalha, o dia que ele está de folga eu trabalho. E hoje, né, esse Rafael de hoje, de 20 anos atrás, como é que está o seu nível de satisfação com o Rafael hoje? Errei nas minhas previsões. Eu esperava estar aposentado com 40. Bom. E a previsão vai para quanto agora? Ai, meu Deus. Os amigos vão comentar que é mentira, porque eu falava 35, mas eu nego. Andrés, não, sim, eu tenho plena satisfação. Com o trabalho de desempenho, eu tenho orgulho da minha trajetória. Ela não é assim tão permeada de embaraços e tropeços, né? Geralmente a gente ouve histórias de pessoas que fazem a gente chorar, né? Não, a minha não tem esse negócio. Que bom que não, mas eu me orgulho bastante do profissional que eu me tornei, da posição que eu ocupei, do prestígio. Eu acho que a gente precisa deixar de lado a modéstia no momento e dizer que realmente a gente conseguiu conquistar aquilo que a gente se propôs a fazer. Conseguir que as pessoas respeitem o que você faz, ser de certa forma referência para algum assunto, para alguma região. Então, me orgulho demais disso. Legal. Rafael, fiquei muito feliz de te conhecer um pouquinho do seu trabalho. Se tiver alguma coisa a acrescentar, pode ficar à vontade. Estamos à disposição, se precisar da gente. Tem alguma coisa, Andressa? Não, feliz demais com você aqui. E quanto lá o conselho da criança e do adolescente, né, a arrecadação, se você também, né, que trabalha lá com esses fundos, quiser trazer essas novidades para cá, pode ficar assim à vontade e falar, gente, ó, tem um negócio importante que a gente precisa passar aí para a população. O Papo de Trabalho está aqui à sua disposição para a gente estar aí falando, que é um assunto do contador, né, que é o imposto de renda,
para a gente estar levando aí para essas instituições. É bem importante. Certamente, agradeço vocês a abertura do espaço para a gente. Realmente é algo que eu acompanho e fiquei muito feliz de ter recebido o convite. Foi fácil para a gente poder fazer uma agenda, não foi? Foi fácil. Nossa. Foi fácil. Ele falou assim, ó, final de mês não dá. Final de mês, última semana do mês, tô fechando as coisas, não dá. Né? É complicado, mas foi, tá bom? Eu não pedi para adiar, ó, deu tudo certo. Deu tudo certo. Mas, Andressa, eu só queria acrescentar então que realmente que a população saiba que existe método para você poder contribuir para políticas públicas da criança e do adolescente e da pessoa idosa. Ressaltar, se não ficou claro, que esse controle social é exatamente aquilo que tanta gente fala que não tem como fazer. Existe sim maneira legal e genuína de você decidir como o seu imposto é usado. As pessoas insistem em dizer que não gostam de pagar imposto, e quem gosta, a gente precisa entender a função dele, né? Que não gostam de pagar impostos porque não veem aonde o recurso é empregado. Primeiramente, essa afirmativa não é de toda verdadeira, que todo recurso é passível de fiscalização. Qualquer esfera de poder tem, por obrigação, ter um portal da transparência, e ele é literalmente transparente, talvez não na granulação que você queira que ele seja, mas está lá a informação de quanto, para onde e como. E ainda assim, na área da criança, do adolescente, da pessoa idosa, você ainda pode pegar o seu imposto diretamente e aplicar nesses fundos de forma direta, básica, muito simples. Qualquer contador pode explicar. Se ele tiver dúvidas, meu celular sempre teve à disposição para todos para poder explicar, porque, como eu disse, é algo que eu faço trabalhando atualmente, mas que eu já desenvolvia como voluntário lá atrás. Então é algo que eu gosto, que eu emprego tempo nisso e faço com muito prazer. Então, que a população saiba que os espaços de poder precisam estar ocupados pela sociedade civil, que toda reunião de conselho ela é aberta ao público e é ali que você sabe como, para onde e por que os recursos estão sendo empregados e que políticas públicas vão ser executadas. É importante que a comunidade entenda que numa convocação de uma conferência, seja de criança, adolescente, habitação, para que nível for, que numa convocação de audiência pública para discutir o orçamento, ou a participação pública acontece, ou literalmente os recursos vão ser utilizados da forma que foram planejados inicialmente para serem. Que nem sempre vai ser da forma que você planejou que fosse ou queria que fosse, se você não toma nenhum tipo de decisão de ir ao encontro desses momentos, desses locais, tá bom? Fica a dica aí, que a população tem o interesse, né, de saber aonde o imposto de renda dela vai ser empregado. Que nem todo o dinheiro é da forma com que eles pensam, né? Ah, tô dando dinheiro pro governo. Não é assim que funciona. É muito mais que isso. Agradecer o pessoal que tá assistindo. Pode ficar à vontade, André. É isso aí. E vai ajudar aí, né? Pessoas que realmente estão precisando. Gente, olha, prazer enorme estar com vocês, receber você, Rafael. Como eu disse, estamos à disposição. Até a próxima. Deixa o like, se inscreva no canal. Tchau, tchau. Até breve.